Olá, crianças! Sou a tia Cláudia, estou aqui mais uma vez para contar uma história muito bacana. Nós vamos falar de Estevão. É um homem cheio de fé. Mas antes da gente começar a falar, antes de eu começar a contar a história de Estevão, vamos cantar a musiquinha que eu gosto muito, que depois a gente ora? Cinco dedinhos nesta mão, cinco dedinhos nesta outra mão. Vamos juntar-lhe os olhos, fechar. Com o papai do céu vamos falar. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Obrigado por cada criança da igreja. Obrigado por cada criança que ora a Ti, que confia em Ti, Senhor. Proteja a vida de cada uma delas. Esteja, Senhor amado, abençoando o seu lar, seu papai, sua mamãe, aqueles que têm irmãos também. Abençoa a nossa igreja. Fica conosco, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mas antes da gente começar a história, eu quero ensinar um versículo muito legal. Olha, vamos lá? Jesus é o Filho de Deus. Esse versículo está lá em Atos, capítulo 9, no verso 20, só a partezinha B, tá bom? Vamos falar juntos, ó. Jesus é o Filho de Deus. Eu não escutei direito. Vamos falar mais alto? Jesus é o Filho de Deus. Atos 9, 20. Muito bem, vocês aprenderam. Olha, depois vocês repitam mais vezes para ficar, ó, na mente de vocês, tá bom? Para vocês não esquecerem mais. Ok? A nossa história de hoje eu vou falar sobre Estevão. Essa história está aqui na minha Bíblia, está na tua Bíblia também, tá bom? Está na Bíblia. É em Atos, capítulo 6 e o capítulo 7. Fala da história dos primeiros diáconos. Mas eu quero contar a história de um muito especial, que era o diácono Estevão. Esse aqui, olha. Estevão foi um diácono muito cheio do Espírito Santo. Vou contar desde o início. Quando Jesus subiu para o céu, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus. E os discípulos começaram a evangelizar, a falar do amor de Jesus, falar de todo o sacrifício que Jesus fez para perdão dos nossos pecados. E com isso, muitas pessoas começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas começaram a confessar a Jesus como Senhor. E a igreja foi crescendo, 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 ao ponto dos discípulos não conseguirem mais dar conta de tanto serviço. Então, eles decidiram eleger sete diáconos, 7 homens para falarem, para ajudarem eles, entendeu? A cuidarem das viúvas, dos órfãos, de algumas coisas que os discípulos precisassem. E um desses homens, um desses diáconos, era o diácono Estevão. Estevão era tão cheio, mas olha só, esses homens foram escolhidos porque eles eram homens eles conheciam a Jesus, eles amavam a Jesus, ok? Não podia ser qualquer um, não. Eles tinham que ser comportados, eles tinham que ser inteligentes, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Todos eles eram assim. Mas um deles se destacou muito.
né? Porque ele amava falar de Jesus e ele era muito cheio do Espírito Santo. Ele cuidava tão bem das viúvas, dos órfãos, ele cuidava tanto das coisas de Deus que ele amava falar de Jesus às outras pessoas. E as pessoas aceitavam, se convertiam através do diácono Estevão. Mas aconteceu uma coisa muito difícil com ele. Contaram uma mentira sobre ele. Alguns homens religiosos chamaram Estevão para conversar e começaram a falar, né, da Bíblia, começaram a discutir algumas coisas da Bíblia com ele e Estevão falava com tanta propriedade, com tanta sabedoria, que aqueles religiosos começaram a ficar com raiva dele, muita inveja, muita raiva, e o pecado começou ali, a fazer o mal no coração deles, e eles resolveram contar uma mentira sobre Estevão. Eles pagaram pessoas para falarem mentira, dizer que Estevão estava falando mal de Deus e de Moisés. Eles falaram tão mal, mas tão mal de Estevão, que Estevão foi levado preso e foi levado a julgamento. E quando ele foi levado a julgamento, Estevão começou a falar. E ele falou desde Abraão, ele falou sobre Abraão, ele falou sobre Isaac, ele falou sobre Jacó, ele falou sobre José, ele falou sobre Moisés, sobre Josué, sobre Davi, sobre Salomão, até chegar ao nascimento e vida de Jesus. Então ele falou de tudo, como Jesus tinha nascido de forma sobrenatural, como Jesus tinha vivido sem pecado nesse mundo, como Jesus havia morrido pelos nossos pecados, como ele ressuscitou. Estevão contou tudo, Estevão não mentiu nada. E as pessoas começaram a ter muita raiva dele, muito ódio, e levaram Estevão para fora da cidade. E sabe o que fizeram, crianças? Fizeram uma coisa muito feia com ele. Jogaram pedras em Estevão, ao ponto, olha, dele cair no chão. E mesmo ali caído no chão, ele olhou para o céu. E sabe o que ele viu? Ele viu Jesus lá no céu. E Jesus estendendo a mão para ele. E sabe o que ele fez? Ele não ficou com raiva daquelas pessoas. Pelo contrário, ele ainda pediu a Deus que perdoasse os pecados daquelas pessoas. Ele pediu isso. E você faria isso se tivessem batido em você? Você pediria a Deus para perdoar aquela pessoa? A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. E Estevão, até a hora da sua morte, ele testemunhou que Jesus é o Filho de Deus. Vamos falar junto de novo? Jesus é o Filho de Deus. Atos 9, versículo 20. Isso mesmo. Crianças, olha só, nós precisamos falar desse amor de Jesus. Nós precisamos ser igual a Estevão. Corajoso, não ter medo, mesmo que as pessoas fiquem rindo da gente. Não precisa ter medo, sabe por quê? Porque a gente está falando da melhor coisa que existe no mundo, que é Jesus. E você, já falou de Jesus hoje? Não perca a oportunidade para falar para a mamãe, para o papai, para os irmãos. Fala do amor de Jesus para os seus vizinhos, seus tios, seus conhecidos, enfim. Fale de Jesus, tá bom? Fale de Jesus, que não há coisa melhor para se falar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.